O coro segredo e o coro da manifestação de Cristo irão também cantar o seu sedutor. Assim mesmo, manifestação de Cristo tem a palavra e a interpretação para fechar o coro segredo. Manifestação, faz favor. Senhora, João, acorda para ouvir a palavra que o mestre está trazendo. Muito obrigado. Agora sim, por esse aspecto cultural, seria abrir a palavra para nós os nossos.
Mas cada um de nós, desse povo, vai se preparar. Cada um de nós vai se auto-preparar. Muito obrigado, Senhor. Passamos para o oitavo ponto, que está consignado ao sermão pastoral. Assim mesmo, pedimos o protocolo de fiscalização para reduzir a caminhada sem necessidades, para que estejamos todos preparados para poder cumprir o sermão pastoral que será pedido pelo Sr. Pastor Cláudio Alegre. Sr. Pastor, o intérprete pastoral. Queremos reiterar as nossas formações iniciais. We would like to repeat the change once again. Posterior, queremos pedir um especial favor a todos os irmãos e agradecíamos se houver silêncio no templo do Senhor. So we also want to ask our brothers, please, special favor, you must be in silence. Hoje estamos a comemorar o 12 de janeiro. Today we are commemorating 12th of January. Marca para nós a data em que os escreventes saíram de escreventes para secretários. It is the day that we commemorate that the writers, they went from writers to secretaries. Mas antes que eu vá mais além, eu quero pedir a todos os irmãos presentes na igreja, cada um levante a sua Bíblia, pastor. And before I say something else, I would like to ask our brothers in the church, please, everyone stand up and slide. Cada irmão presente no templo, levante a sua Bíblia, faz favor. Como sempre, é mesmo que os pastores. É mesmo que os pastores. Se na plateia aparecer só duas de um ano, quer dizer que vai dizer, pastor apareceu 10. Acabei de ser representado, o representante também tem duas. Tem duas representadas. As mamães também escaparam para os pastores, mas escapou 10. Aí para os pastores. Muito obrigado. Podemos baixar, por favor. Hoje, nós trouxemos uma matéria muito curta e vamos tentar ser mesmo pragmáticos para não levarmos muito tempo. We're going to speak very quickly the words we have to say to you. We're going to try to be as quick as possible. O tema do trabalho de hoje os escribas do passado são os secretários do presente. We're going to preach today, say that the scribes of the past are the secretaries of today. Vamos repetir. Os escribas do passado são os secretários do presente. We're going to repeat the scribes of the past are the secretaries of today. Para podermos desenvolver este tema, nós fomos à busca do apoio do nosso querido grande irmão Estiva Ezra. Today we're not going to talk about today. We're going to write the book of Ezra. Livro de Ezra, capítulo 7, verso 1, mas por conta do tempo mesmo, vamos ler o verso 1, vamos saltar para o sexto e posterior o 10º versículo. Because of the time, we're going to read Ezra 7, verse 1, then 6, then 10. Paz e igreja. Procedemos à leitura bíblica em Esdras, capítulo 7, versículo 1, 6 e 10. Eis o título. Artaxerxes envia Esdras
para Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E, passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amém. Depois que Israel acabava de sair do cativeiro da Babilônia, After Israel came from Babylon, porque durante muitos e longos anos Israel esteve cativado na Babilônia, através do rei Nabucodonosor. Israel was on slave because of the king Nabucodonosor. He was a slave of Babylonia. Foi através do rei persa, Artaxerxes, que libertou Israel do cativo da Babilônia. It was because of King Persia that there was a freedom. O rei libertou Israel e deu autoridade a Esdras para que Esdras pudesse conduzir o povo até Jerusalém. The king gave them the freedom, and the king also authority to Ezra to set the people, to drive the people until the Israel. O mesmo Artaxerxes também deu apoio a Esdras para poder reconstruir o templo que tinha sido destruído. And he also gave support to Ezra in order that he must restore the church that was destroyed before. Mas ao longo do cativeiro, muitos daqueles que saíram de Israel a acreditar que Deus era o Salvador acabaram perdendo essa fé. Mas mesmo portanto em Jerusalém já não queriam acreditar que Deus era o Salvador. Unfortunately, somehow the people began to not understand that before they were understanding that God was the Savior, but sometime later they were not believing anymore. Ou seja, muitos dos irmãos já nem sequer queriam ouvir falar de Deus. Foi aí aonde Esdras teve que entrar no plano dos espíritos. That even because most of them they didn't want to hear about God anymore. That is the reason why Ezra became on the train. Foi um momento difícil para Esdras, porque conduzia muito povo e não sabia exatamente o que tinha que fazer com aquele povo. It was very difficult for Ezra because he was trying with the people, and somehow he did not know what he's supposed to do with that people. E como Esdras era esquiva, recorreu às leis de Deus para conseguir poder guiar o povo de Israel. Knowing that Ezra was a sleeper, so he decided to go to the law of God in order that it would give him support to drive the people of God. Escriba eram homens que estudavam as leis de Moisés. Scripture was a kind of people that we normally used to start the laws of Moses. Falamos em particular na vida cristã. Estamos
create another scripture that were not Christian. Os reis, como os reis egípcios, também tinham os escribas. Even the kingdom of Egypt, they also had scriptures. Mas esses escribas têm uma grande repercussão na Bíblia Sagrada com a saída de Israel da Babilônia para Jerusalém. But this scripture became so up since the people started to walk from Babylon to Israel. O escriba, no Antigo Testamento, na língua hebraica, significa The scriptures of the Last Testament, it meaning Kafka, que significa aquele que conta ou enumera. meaning scattered. Those who normally used to count and make numbers. Aí no hebraico também podemos encontrar Kafka, que significa secretário. And also there was one saying captain that means weapons. Também podemos encontrar mesmo na língua grega, Morokiakos, que significa escriba público ou secretário. And the words also went that we should say that would be public scripture or scripture. Esses escribas anteriormente tinham apenas uma única função. A função deles era de copiar as leis de Deus para poder enviar ali aonde se encontravam aqueles que acreditavam em Deus como Salvador. The main job of the scripture of the last was just to make copy of all the law of God in order to send to the people who believe in God. Por essa razão, os escribas deram o nome de copistas. Copistas, aqueles que copiam, porque eles apenas copiavam as leis de Deus para se os transmitir. So it means that they also had the name of God pastors because the main job of them was just to make a call to send to the people. Na medida que esses escribas foram investigando, chegaram à conclusão e começaram a evoluir. E chegou-se à conclusão que já não eram só mais escribas e passaram a ser chamados de mestres da lei. So after some time, the Lord was not just people who used to make a call, but they saw that because of their knowledge, they began to see very smart people. Pois o mestre da lei já era mais completo, porque o mestre da lei é estudar, ele podia ser copista, copiar as leis e ao mesmo tempo ele podia também estudar e ensinar. Ele já era completo. They became doctors of law because they developed themselves. They were not just making a call, but they began to study the law in order that they should know well the law to teach the people. Até o momento, a Sagrada Escritura tem Esdras como um dos maiores escribas da Bíblia. So somehow the Bible, the Ezra is becoming like one of the most biggest scribe of the Bible. Foi então assim que Esdras, por intermédio da Bíblia, porque depois com o tempo Esdras foi evoluindo para mestre da lei, não só copiava para transmitir, para enviar a lei, assim como Esdras também estudava e ao mesmo tempo também ensinava. The reason why we say that because the laws of the law is because he was not just a kind of people that was making a law, but also starting to teach the people as well. Então foi assim que Esdras conseguiu convencer até aqueles que já tinham negado a Deus como Criador. E muitos conseguiram voltar ao aprisco do Senhor. Amados irmãos, o que foi é o que há de ser. E o que se fez? Sua santidade, Senhor, se não somos todos.
de alguém que lhes mandava a carta que estava no exílio. Foi então que o dirigente nomeou os escreventes e deu-lhes a missão. A vossa missão é transcrever as cartas que eu mando e mandar essas cartas em todas as partes do mundo aonde tem conquista. Era um grande problema, meus irmãos. Simão Toco aguentou milhares e milhares de povos apenas com cartas. Assim como esta, sustentou Israel durante muito tempo por intermédio de cartas. Pois fomos andando, e na medida que fomos andando, Simão Toco disse: olha, a partir de hoje, vocês não só vão copiar as minhas cartas, mas a partir de hoje vão analisar todas as cartas que saem de Luanda e vão para Portugal. E ele até chegou a ficar chateado, porque uma carta não passou, ou se passou pelos escreventes, acima de tudo os redatores, e a carta chegou lá não escrita. Ele chateou-se. Quem é? Onde é que estão os redatores da igreja? Os redatores. Bem, conselho dos redatores. Primeiro conselho dos redatores. Nossa, conselho dos redatores. Paz, igreja. Diretriz de São Paulo, página 39, parágrafo 75, nesse título. Nomeação de redatores. Nomeiem os escreventes em todas as classes de Luanda para ajudarem a Igreja Central, a fim de passarem as cópias das minhas cartas para todos os irmãos espalhados, pois a mim não me falta a vontade, o que me falta é o tempo. A partir desse momento, os escreventes deixaram de ser apenas copistas e passaram a ser mais do que copistas, mas sim mestres da lei. Continua. Conselhos aos escreventes. Não devem escrever à toa. Escrevam somente aquilo que os mais velhos vos ordenarem. Aquele que escreve à toa, isto é, sem o consentimento dos mais velhos, é mau escrevente e pode pôr a igreja em perigo, sem que os mais velhos saibam. Independentemente dele ser o escrevente, mas ainda Simão Toco disse que nunca escreva nada sem que os mais velhos te dizem para escrever. E aquele secretário, vamos falar já na linguagem secretária, aquele secretário que escreve sem a orientação dos mais velhos, este coloca a igreja em perigo. Os escreventes que fazem trabalhos clandestinos e que não são do conhecimento dos mais velhos devem ser afastados das suas funções. O escrevente que tem algum assunto da igreja a tratar com o Estado ou qualquer outra entidade deverá primeiro submeter o mesmo à aprovação dos mais velhos. Pois o escrevente não toma decisões por si só, sem que antes lhe seja autorizado. Se o escrevente for chamado nas autoridades, deve primeiro consultar os mais velhos e assim, se é possível, os mais velhos lhe vão autorizar. Mas se o mais velho te autorizou como secretário para você ir representar a igreja em determinado lugar, você, o secretário, não tem autoridade para o fazer. Os assuntos devem ser analisados em reuniões e depois de tratarem o mesmo com o Estado ou qualquer
conselheiros e conselheiros possam dar a sua opinião com relação ao mesmo assunto. Não espero mais receber diversas cartas, pois sabem muito bem que este mundo está cheio de problemas. Toda carta não carimbada e que não levar assinaturas mais velhos, não a receberei. Os assuntos que os mais velhos tratarem devem dar-nos também a conhecer a igreja. Se houver algum mais velho que quer ser autoritário, a igreja está autorizada a afastá-lo do cargo. Vós não dependeis de outras igrejas e também não vos deixei sob o domínio de quem quer que seja. Eu só vos recomendei que vos ameis uns aos outros. Proibições aos escreventem. Os escreventes da igreja estão proibidos a escreverem cartas que não sejam do conhecimento dos anciãos. Porque, caso a cabeça do comboio precipitar-se à ribanceira, qual será o destino das carruagens? Cada um reflita nisso. Peço que me respondam as seguintes questões. Por que motivo fomos presos? Por que motivo somos maltratados? Por que motivo somos perseguidos? Por que motivo não somos amados? Tenham cuidado, mais velhos. Não estraguem o serviço de Deus pela vossa polícia. Amém. Pois, queridos irmãos, o escrevente, o escriba, ontem é o secretário hoje. O escriba saiu de copista para mestre da lei e o secretário saiu de escrevente para secretário. Mas o escriba, ao sair de copista para mestre da lei, ele teve que se autodotar de conhecimento e por causa de muito estudar a lei de Deus, esse mesmo copista teve que fluir para o mestre da lei, porque eram eles que ensinavam a lei ao povo. Hoje, nós fazemos essa reflexão para cada um de nós, secretários, novos secretários. Cada um de nós vamos nos dotar de conhecimentos. Não nos tornamos limitados nas nossas classes, no conhecimento que temos. Vamos evoluir, porque nós só não queremos parar no secretário, queremos ir mais além do secretário. Quero pedir aos amados irmãos secretários que sejam fortes e sejam corajosos, porque o Senhor Deus confia muito com vocês. Mas quando os secretários falham, também Deus fica triste. Se damos apenas o conselho do mestre, por isso é que nós somos negros. Por isso é que nós somos negros, ou fomos e sempre seremos os copistas. Isso aqui é trabalho dos copistas. Quem fez isso são pessoas que conheciam a história. Estudaram, leram, investigaram e encontraram a verdade sobre Simão Paulo. Alguém pode dizer que aqui tem alguma coisa que também, para mim parece não ser, mas é esta a verdade sobre Simão Paulo. Por isso, meus amigos irmãos, hoje o nosso trabalho é este. E pedimos que a igreja no geral vamos ajudar os nossos secretários. Mas eu não quero terminar o dia de hoje sem que antes eu faça um gesto aqui na igreja.
termine de homenagear os secretários. Porque muitos escreventes foram mortos por causa desta palavra. Muitos enfrentaram fogo. E secretários também enfrentaram fogo. Não foi fácil. E eu gostaria de pedir, com a autorização da mesa, que o senhor Tomás Luna José suba até aqui um pouco. Faz favor. Sem permitir, o senhor, protocolo, por favor, Tomás Luvunga José. Escreve nas tuas agendas. Se for o Cláudio Maneiro Inácio a falar, então que seja o Cláudio Maneiro Inácio a falar. Mas é o Cláudio Maneiro Inácio, no dia de hoje, veio me considerar o extra das 18 classes de 16 dias. Porque muitos passaram, mas poucos se tornaram mestres da lei. Muitos falaram, mas poucos ensinaram. Muitos programaram reuniões, mas poucos nos deram lição de vida. E o que nós aprendemos consigo, senhor Tomás Luvunga José, não é apenas palavras, é conhecimento, é mérito e vai ficar conosco, porque sempre estamos aqui. Mas o que mais me encanta é a quantidade do tamanho da tua fé. Eu tenho inveja da tua fé porque eu queria ter a tua fé. Eu gostaria de ser igual a você, mas Deus me deu a minha fé. E continue com essa fé. Seja forte e seja corajoso. Mas continue a ser o Tomás Luvunga José. O esquiva está de volta com você. Porque muitos momentos mais difíceis desta igreja, onde recebeste o abraço dos mais velhos para dirigir esta igreja, e os mais velhos pensaram se vais aguentar ou não vais aguentar. Mas tu disseste que vais. E nos mostraste que você vai aguentar até o fim. Por isso, muito obrigado. Em nome desta santa imagem da igreja. Eu convido esta igreja a nos pormos em pé para agora. Deus nos serve. E a cada dia que passa,
capacite esse nosso irmão na sua vida. Eu vou convidar a igreja, mas quando eu convidar a igreja para batermos palmas, eu quero que o teto desta igreja tenha que estremecer. É jeito de agradecimento dos 14 anos de sacrifício, dos 14 anos que a mamãe do mundo José deixou a juventude e pegou a igreja de Cristo. Toda a sua juventude ficou na igreja de Cristo. Tudo que era ficou na igreja de Cristo. Era a sua família e sempre é a sua família. É assim que devemos ser. Vamos bater 3 fortes salvas de palmas em homenagem à tomagem de Deus. A homenagem é feita para os santos.